Olá, gente, tudo bem? Então, esse vai ser o nosso último vídeo da unidade 1 e é o que nós vamos tratar de corrente elétrica. Esse eu vou fazer diferente, não vou fazer utilizando a lousa, porque é mais conteúdo, né? É mais teoria, então eu teria que ficar digitando, tá? Escrevendo. Portanto, achei melhor usar só o slide nesse último vídeo, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide. Prontinho. Aqui, gente, eu coloquei o e-mail acadêmico, tá? O e-mail do IFMA. E é até bom que, se vocês tiverem dúvida, vocês enviem nesse e-mail aqui do IFMA para eu conseguir separar direitinho. Mas se mandar no Gmail, não tem problema. Quem já mandou a mensagem no Gmail, tá bom? Importante, leiam os fascículos, leiam o material da bibliografia, participem no fórum com suas dúvidas, sugestões, questões, me enviem e-mail, vamos sempre manter esse contato, tá bom? Nessas 3 semanas de curso, vamos nos aproximar o máximo que nós podemos, o máximo que a tecnologia nos permitir, ok? Vamos lá. Então, nós já estudamos sobre carga elétrica, sobre campo elétrico, sobre potencial eletrostático, e agora nós vamos meio que a finalidade de ter estudado, né? Essas três, como posso dizer, características, três grandezas físicas, né? Ok. A corrente elétrica. Vamos lá. O que acontece? Nós falamos que o campo elétrico, nós falamos no potencial elétrico, nós temos força eletrostática, né, associada aí produzindo o potencial elétrico. Nós falamos no campo elétrico que, quando nós falamos conceitos de carga elétrica, nós falamos sobre materiais condutores, materiais isolantes, materiais semicondutores, supercondutores, que é justamente aqui que nós vamos entender como que esses materiais funcionam. Por quê? Quando a gente trata de um estrado falar, o material é condutor, ele conduz eletricidade. Ok, eu sei que é por conta das cargas que estão lá dentro, mas o que faz com que essas cargas produzam eletricidade? Como que elas produzem eletricidade? E é aqui que nós vamos observar, porque é justamente a capacidade da carga se movimentar dentro de um material que vai produzir uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica que pode vir a produzir eletricidade. Vamos lá. Então, o que eu acabei de falar, que nós sabemos que a corrente elétrica seja um movimento de partículas carregadas. Mas, mesmo que isso aconteça, no caso, o movimento das partículas carregadas, nem todas essas partículas que se movem produzem uma corrente elétrica. Então, para que exista uma corrente elétrica através de uma dada superfície, é preciso que haja um fluxo líquido de cargas através da superfície. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos dar 2 exemplos disso. Nós temos elétrons livres, que são os elétrons de condução. Os elétrons livres são os elétrons que eles estão ali, vivendo a vida deles, no material deles, sem ninguém interferir. Cada um está fazendo o que quer, a hora que quer, indo para onde quer, da maneira que quer. E aí o que acontece? Vamos supor que esse pincel aqui seja um fio de cobre, tá? E dentro desse fio de cobre tem os elétrons livres, estão lá na vidinha deles. E aí o que acontece? Cada uma nas suas direções aleatórias e com a velocidade média, geralmente, de 10 elevado a 6 metros por segundo quadrado. Se fizermos passar um plano imaginário, esse aqui é o plano imaginário, perpendicular a um fio de cobre, ou seja, vamos passar aqui um plano imaginário perpendicular, formando um ângulo de 90 graus com o fio de cobre, os elétrons de condução passarão pelo plano nos 2 sentidos, bilhões de vezes por segundo. Vai e volta, sei lá quantas vezes eles vão fazer isso. Mas não haverá um fluxo líquido de cargas. Não haverá um fluxo considerável de cargas para o que nós estamos querendo. Então, não haverá uma corrente elétrica nesse fio.
Agora, se nós ligarmos a extremidade desse fio em uma bateria, olha aí as coisas mudando. A gente vai ter um incentivo. Então, se ligarmos a extremidade de fio a uma bateria, o número de elétrons que atravessam um plano em um sentido se tornará ligeiramente maior que o número de elétrons que atravessam um plano no sentido oposto. Em consequência, haverá um fluxo líquido de cargas e, portanto, haverá corrente elétrica nesse fio. Então, nós temos nesse fio os elétrons se movimentando. Nós vamos colocar perpendicularmente um plano imaginário de cobre. Vamos ter outros tipos de movimento, né? Nos dois sentidos, tal, bilhões e bilhões de vezes. Mas não vai ter corrente elétrica. Mas se a gente colocar uma bateria, a diferença de potencial vai nos dar essa corrente elétrica. O que seria isso? A maioria, a gente vai ter ainda aquele movimento, vamos dizer que desordenado, né? Na questão de dois sentidos se anulando, mas nós vamos ter uma diferença. A gente vai ter uns elétrons que vão vencer aquilo e vai nos produzir corrente elétrica. A segunda situação, comparando com o fluxo de água, né? O fluxo de água em uma mangueira representa um movimento de cargas positivas. Os prótons das moléculas de água, da ordem de milhões de côlumbos por segundo. Entretanto, não existe um fluxo líquido de cargas, já que existe também um movimento de cargas negativas, os elétrons das moléculas de água, que compensa exatamente o movimento das cargas positivas. Então, se eu tiver um movimento de cargas positivas considerável e um outro compensador, que é o movimento de cargas negativas, o que vai acontecer? Eu vou ter zero equilíbrio eletrostático. Né? Em consequência, a corrente elétrica associada ao movimento da água no interior de uma mangueira é zero. Ok? Vamos ver isso aqui representado no circuito. Nós temos aqui nessa figura o circuito A e o circuito A, só que alterado, que eu chamei de circuito B. Então, vamos lá. Aqui nesse circuito A, vamos ter um fio de cobre, né, que tem equilíbrio eletrostático. Quando está em equilíbrio, quer dizer que não está produzindo, né? Corrente elétrica. O fio inteiro possui o mesmo potencial e o campo elétrico é zero em todos os pontos do fio. Aqui já na figura B, ao introduzirmos essa bateria aqui, nós vamos justamente produzir uma diferença de potencial entre esses pontos aqui, ó, ligados aos terminais da bateria. Com isso, a bateria produz um campo elétrico no interior do fio, que faz com que as cargas elétricas se movam no circuito. Esses movimentos de cargas constituem justamente uma corrente, que nós vamos chamar de corrente I, e essa é a corrente elétrica. Ok? Tá. Então, como que eu vou encontrar essa corrente? Eu vou ter que ficar sempre olhando para o circuito, colocando a bateria, para eu saber que existe corrente? Não. Nós podemos simplesmente encontrar através dessa equação aqui, onde nós temos que a derivada de quê? Que é a carga dividido pela derivada do tempo. Isso daqui você deve ter visto com certeza na introdução de matemática, derivadas. Mas se não tiverem visto ainda, não se preocupem. A derivada é só para dizer o seguinte, que eu tenho algo bem grande, né, uma curva bem grande, algo que eu estou observando ao longo do tempo. Quando eu derivo, eu estou pegando aquele momento, estou pegando ali um pequeno espaço daquele movimento. E eu vou pegar aquele pequeno justamente para que eu possa estudar e analisar. E vou generalizar. Tá? Então, a minha carga, ela é o quê? Ou, desculpa, a minha corrente elétrica, ela é o quê? A minha carga, eu posso simplesmente escrever como o quê? Dividido pelo tempo. O fluxo da carga e o tempo que ele leva para fazer esse fluxo, sabe? Então, isso daqui é a definição de corrente elétrica. Ok. A nossa unidade no SI, ou seja, a unidade usualmente utilizada da corrente elétrica é o ampere, que equivale a 1 coulomb por segundo. Olha só, a carga é coulomb, o tempo é segundo, então coulomb por segundo. Portanto, 1 ampere, que é esse 1A, é igual a 1 coulomb por segundo, que é 1C por S. Ok? Bom, a seta da corrente é desenhada no sentido em que
portadores de carga positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Então, toda vez que a gente colocar o sentido a setinha da corrente, vamos colocar sempre para o lado em que os portadores de cargas positivos estão indo, tá bom? Só para convenção, a nível de convenção. Ok, beleza, eu já sei como que eu calculo a minha corrente, mas só que tem ali um potencial. Nós falamos de potencial. Como que esse potencial vai entrar aqui na minha condição de corrente elétrica, no meu estudo de corrente elétrica? Vai entrar através da lei de Coulomb, tá? Mas antes disso, olha, eu estava me esquecendo de falar também a respeito de não termos uma corrente elétrica no circuito. Nós podemos ter a diversidade de correntes elétricas quando nós estamos no circuito, por conta dos nós. E aí, diferente de quando nós adicionávamos força eletrostática, campo, quando nós vamos tratar a corrente, o que acontece? Olhando aqui para essa figura A, aqui. Nós temos uma corrente, vamos chamar de corrente inicial. Ela está entrando nesse circuito aqui. Ela vai passar por um ponto onde ela vai ser dividida, né? Ela vai ser dividida. E esse ponto que é chamado de nó. Então, eu vou ter uma parte da corrente que eu vou chamar de I1 para um lado, a parte da corrente I2 para o outro lado. E elas vão seguir na vida dela, até que elas vão ter que sair. Elas estão entrando por esse circuito e vão ter que sair, porque vai ter, por exemplo, a bateria lá na outra extremidade. Ao sair, eu vou somar, como está aqui, ó, eu vou somar as minhas correntes. Eu vou somar, no caso aqui, né, as correntes que estão lá dentro do circuito, divididas por conta do nó. Então, quando eu somo a corrente, eu não estou somando como fazia a força eletrostática, várias forças aplicadas naquela partícula. Não é isso. Eu estou apenas tomando de volta. Eu estou restabelecendo o valor da corrente que entrou no circuito. Bom? E isso independentemente do circuito, tá? Temos essa figura aqui B, onde nós temos um circuito diferente da figura A, mas quando ele também chega no nó, né? Temos a corrente inicial, chega no nó, e aí nós vamos ter a corrente I1 para cá e a corrente I2 para cá. E aí, quando também eles saem do circuito, nós vamos somar através dessa equaçãozinha aqui. Beleza. A seta da corrente é desenhada no sentido em que portadores de carga positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Nós falamos isso agora há pouco, né? Ok? Vamos lá. Eu coloquei aqui esse teste para vocês observarem. Na figura, mostra a parte de um circuito, quais são os valores absolutos e o sentido da corrente I no fio da extremidade inferior direita. Então, ele quer saber esse I aqui, ó. Nós temos aqui várias correntes, né? Passando aqui, e ele quer saber qual vai ser o valor absoluto e o sentido da corrente I no fio da extremidade. Então, eu quero que vocês observem essas correntes, façam a soma, ou seja, quando vai entrando aqui, olha, nos nós, por exemplo, quando essa corrente 3A entrar com as correntes 3A, eu vou ter aqui 5A, 5 ampere, né? E aí elas vão vir para cá. E aqui pode ou não pode ter uma divisão. Aliás, pode ter essa divisão, mas pode ser que não seja igualitária, tá? Então, vocês vão somando uma por uma aqui as correntes até chegar nesse nó. Ó, lembra que esse sentido contrário é negativo, tá? E aí, vamos ter aqui o valor de I. Quando nós encontrarmos esse valor de I, nós vamos encontrar justamente o valor de 8 amperes, tá? Eu quero que vocês tentem fazer esse testezinho, que é bem simples, e quero que vocês encontrem 8 amperes. Quando vocês encontrarem, ou não, o valor que eu digo 8 amperes, aí vocês vão lá no fórum. Professora, encontrei. Professora, não encontrei. Professora, deu tanto. Professora, não deu nada. Tá bom? É só para ver se vocês entenderam como que nós vamos observar
os valores da corrente. Beleza. Agora vamos, como eu falei, e como é que nós vamos associar a nossa corrente com o potencial, né? O que vai acontecer? Um componente obedece à lei de Ohm, a gente vai associar isso através da lei de Ohm, como eu já adiantei para vocês. Um componente obedece à lei de Ohm se a corrente que o atravessa varia linearmente com a diferença de potencial aplicada ao componente para qualquer valor da diferença de potencial. Então, o que vai acontecer? A nossa corrente vai ser igual à diferença de potencial dividido pela resistência. Ok? Um componente obedece à lei de Ohm se, dentro de certos limites, a resistência do componente não depende do valor absoluto nem da polaridade da diferença de potencial aplicada. Um material obedece à lei de Ohm se a resistividade do material, dentro de certos limites, não depende do módulo nem do sentido do campo elétrico aplicado. Ok? Então, o que acontece? A lei de Ohm, justamente, é a lei que vai nos dar essa ligação entre a carga, a ligação que eu digo para que nós possamos ver, visualizar a carga, né, e a diferença de potencial, ok? Aí eu pus aqui um outro testezinho para vocês, um teste nessa tabelinha, né? Nós temos aqui um dispositivo e outro dispositivo. Ele fala assim: a tabela mostra a corrente em amperes em dois componentes para vários valores da diferença de potencial, 1 volts, né? Aqui são vários valores e valores. Determine a partir desses dados qual é a componente que não obedece à lei de Ohm. Então, a lei de Ohm, ele quer saber qual desses dispositivos aqui não obedece à lei de Ohm, ok? Considerando essas 3 observações. Daí eu quero que vocês também resolvam isso daí, observem, vejam o que vocês acham que é coerente e o que não é coerente, e aí vocês me digam o resultado lá pelo fórum, tá bem? Bom, gente, como eu falei, esse conteúdo é mais... essa parte de corrente elétrica é bem conteudista. Então, eu gostaria que vocês lessem as nossas referências, principalmente essa aqui do Paul Tipler e essa do Halliday-Resnick, porque eu falo principalmente esses dois, porque também do Young. Esses daqui, eles dão uma introdução bem legalzinha para a associação da física no nosso dia a dia. Explica passo a passo a construção e tudo mais das formas, das equações, e aí vocês vão conseguir entender com mais clareza, ou mesmo agregar o que vocês já estão sabendo. Ok? Tá. Então, é isso. Bons estudos e até mais.